Eu posso te falar, você nem entra no mood de julgamento, sinceramente, porque só de ver aqui as loucuras que passou pela sua cabeça esse ano, de você estar pensando como você já tá na frente há muito tempo. Aqui foi dedo no e gritaria, é tipo: "Sai daqui, que você tá falando? Não é você", é assim, entendeu? Só de você estar saudável, aqui, dá um abraço na titio, que você, cara, você se superou. E que disseram sobre você aí, hein? Que você teve que esconder. Então, que parte sua que você anulou? Que parte sua você esconde? Tá escondendo aí de todo mundo? Vamos descobrir. A sua intuição, o seu processo de transformação, a sua liberdade, liberdade de pensar como você pensa. Você nunca foi uma pessoa que estava dentro da casinha, nunca. Por que é que você está tentando permanecer no meio? Entendeu? Por quê que você está tentando permanecer no meio? Não tem sentido. Esse é o seu maior poder. Você está entendendo? O tamanho da sua intuição, a forma como você enxerga, olha que bonito, a forma como você enxerga a arte na vida. Ai, mas você é muito alienado. Ai, mas você é muito isso. Ai, mas você é muito aquilo. E aqui, essa forma de ver tudo de uma forma diferente, numa perspectiva mais transformadora ou profunda, e enxergar além, é tua melhor característica. E aí você pode estar se sentindo super sozinho, porque você olha num núcleo, né? E você fala, ok, onde eu vou colocar essa loucura? Né? Será que as pessoas elas vão ter base para escutar as loucuras que passa pela minha cabeça? E aí que tá. Só que esse é o teu maior poder. É o seu maior poder. A sua mente, a fertilidade da sua mente. Você está tentando esconder, inclusive, a tua inteligência. Ou pelo menos não está usando no lugar certo, né? Ah, porque vão me achar maluco, vão me achar doido, se eu agir dessa forma, tananã, tananã, olha. Entendeu? Vão achar que eu sou o quê? Que eu fui de arrasta já. Mas agora eu questiono pra você, e é uma pergunta sincera do meu coração. Essa galera que já não foi de arrasta como você, é interessante pra você? Assim, sinceramente falando. Porque pra mim a galera que é muito normalzona, papo de amiga aqui, tá? Galera que é muito, sei lá, não fala de um ET, de uma ufologia, né, de uma mediunidade que pode parecer aí uma patologia. Eu juro, essas pessoas pra mim não são interessantes. Eu não sei pra vocês. Mas você tá com medo de ser considerada uma pessoa normal por pessoas que talvez você nem admire? Será que você quer ser normal desse jeito? De verdade. Será que faz sentido? Imagina, gente, passar uma conversa inteira sem falar um nossa, gente, ou um espírito passou ali, ou então a consciência cósmica. Ai, deve ser tão exaustivo, sabe? Tá, e o que que levou, né, isso acontecer? O que que levou esse acontecimento? Controle. Tá, entendi o que que tá acontecendo. Então, pode ser que você tenha controlado muito essas questões mediúnicas até que você sempre teve, e aqui eu vejo que essa mediunidade é uma mediunidade bem forte, né? A gente já abre com a carta além da ilusão. Você sempre viu além. O ponto é que você não conseguia acreditar. Existem dois. Ó, presta atenção. Ó, puta que pariu. Era isso que eu ia falar, gente. A espiritualidade é divina. Olha só. Onde que tá o problema? Como diz Rosa Caveira, o céu e o inferno existem o tempo todo e a gente acessa cada um dos dois quantas vezes a gente quiser, em várias horas do dia.
Você tá cultivando, de repente, bons pensamentos, você tá mais indo pro céu, né? Você tá cultivando pensamentos ruins, desempoderadores, você tá indo pro inferno. Então você tá acessando isso o tempo todo. Aí agora, presta atenção nessa loucura aqui, ó, que eu vou te falar. Eu tô entendendo o que tá acontecendo com você. Você tentou controlar essa mediunidade, essa intuição, e é como se você tivesse sido completamente direcionado a enxergar. Você saiu desse estado, ó, veja só. Você saiu desse estado para esse estado. Olha a diferença. Não, eu não posso pensar isso, não, isso não pode estar certo, não, isso não faz sentido, não, isso... Eu vou dar um exemplo básico. Às vezes você acessou uma emoção profunda, que você sentiu raiva de alguém, que você ficou bravo com alguém, ou qualquer coisa desse tipo, e aí alguns de vocês poderiam entrar num sentimento de culpa, entendeu? Tipo, ai, eu não posso pensar isso porque eu vou atrair. De fato, algumas coisas a gente pensa e a gente atrai mesmo, principalmente se fica martelando o negócio, entendeu? Só que eu vejo que você saiu de um estado de plenitude, onde você tinha certeza das coisas, e você ficou tentando controlar. Não, não quero saber. Não, eu não quero saber, porque toda vez que eu sei de alguma coisa, me causa dor, me gera dor. Então, também não vou ouvir essa intuição, né? E aí, o que acontecia? É como se você começasse a acessar só o pior da sua intuição. Isso é tão genial, gente! Veja só que incrível! Como se você... Exato! Porque, por exemplo, aqui é muito fácil descobrir que fulano, beltrano, cicrano não presta, que esse trabalho não vai ser bom, que aquele caminho melhor não é por ali, tananã, tananã. Tá, mas e as inúmeras possibilidades que você tinha para você poder acessar todo o seu potencial? Né? Então era fácil para você acessar o pior que a intuição podia trazer para você, que era coisas que podiam trazer sentimentos ruins na gente, né? Às vezes, quem nunca? Entendeu? Quando aqui na realidade, se você tivesse equilibrado, ajustado essas velas, você também poderia ter acessado outros pontos da sua intuição. Porque a sua intuição leva você para um lugar ruim. Mas é porque só o que você está acostumado a ouvir. Entendeu? Que é como se você não estivesse fazendo um estímulo para a sua intuição para que você acessasse coisas maiores. Então você ficava só aqui, ó. Só aqui. Porque fulaninho tá dizendo uma coisa, tá falando outra, porque tá isso, porque tá aquilo, porque não sei o quê, quando na realidade você gastou tempo demais. Não é mesmo? Sem perguntar, e aí, universo? Mas e o meu maior potencial? Mas e como que eu saio dessa situação? Será que existe algum comportamento em mim aqui que não tá sendo legal e que se eu mudar, muda tudo? Ok. Qual comportamento você estava tendo diante desta situação? Orientação, tá. Essa orientação, ela estava vindo de quais tipos de seres? A energia do bobo aqui. O que eu sinto? O negócio só vinha, né? O negócio vinha, mas era algo que também colocava você um pouco no impulso, né? Gente, aqui a gente tem energia... Sabe o que eu senti, relatório? Eu senti energia de mirim, que é quando você fala assim, é isso aí, galera, eu vou me jogar aqui, eu simplesmente vou, entendeu? Então, você estava vindo desse período de muita intuição, o negócio acontecia, tananã, aí você entrava num mood meio, tá, ok, mas e se eu for um pouco mais devagar? Você não sabia o que você estava ouvindo, né? Porque eram duas... ora. Isso é maravilhoso. Tarô sem fala, né? Aqui tá a orientação. Desse lado, a gente falava de um serzinho que chegava pra você e falava assim, vai, boba, faz, se joga, confia. E o outro vivia e falava assim, ó, devagar, cara. Devagar. Não dá pra sair desse jeito.
Entendeu? Então, eu sinto que é literalmente, né? O anjinho e o demoninho que moram dentro de nós. E um falava pra você, tipo, vai. E o outro falava, não vai, você está louca. E você não estava sabendo mais o que era algo bom e algo ruim no meio disso tudo. Que voz era, que voz que era boa? Da intuição. Qual voz ali tava, né? Tava chegando pra você e falando assim, pô, isso daqui é bom. Curiosamente, no fundo do deck, a gente tem a carta do Nós Somos Um. E aí eu volto a dizer pra vocês... Ah, tô surtando, coitada da Camila. Então, eu volto a dizer uma coisa aqui pra vocês, que é essa separação de bem e mal, do bom, do ruim, do legal, do chato, né? É tudo o extremo da mesma coisa e é a mesma coisa, e essa separação é uma ilusão. E a gente fica tentando encontrar a santa da solução e ela nunca vem. Então mostra pra mim, por favor, o que você fez no meio desse caminho. Sol. Gostei. O que você fez? Espera só um pouquinho. Uma vozinha tá me dizendo pra ir. A outra vozinha tá pedindo pra eu ficar? Deixa eu olhar. Eu gostei porque isso me soa muito inteligente da sua parte, tá? Isso aqui me soa muitíssimo inteligente. Porque eu vi que você fez o quê? Simplesmente deixou o negócio acontecer, mas viu. Se permitiu enxergar. Isso é ótimo, tá? É maravilhoso. Mas como tudo isso, um cincipo flores, não é mesmo? A gente tem aqui também a serpente, né? Que na melhor da perspectiva aqui nessa leitura poderia falar, olha, você percebeu onde você precisava se curar, a gente já tá romantizando bastante diante do contexto, né? Porque eu vejo que é como se você tivesse olhado e reparado assim, que eu vou falar, eu não gosto de falar, mas eu vou falar, que caralhos está acontecendo na minha vida? É a sensação que eu tenho. Porque parece que para onde você olhava, é isso que eu tô percebendo. Olha, para onde você olhava, você estava vendo algo que você não estava gostando, sabe assim? Então, o que eu sinto é que assim, é como se vocês estivessem enxergando assim, o que aqui tá me curando e o que aqui tá me envenenando? Essa situação me cura ou essa situação me envenena? O que está acontecendo? Eu preciso me manter aqui ou me manter aqui continuaria me envenenando? Quanto tempo eu tenho ainda para resolver as coisas? Você entende? Então, eu vejo que você estava num período aqui onde você também pode ter acessado um grande limbo nesse ano de 2025, mas que talvez você precisasse identificar outras coisas. Outras coisas. Por exemplo, qual dose eu aguento? Eu falo isso porque eu vi 2 cobras, né, aqui. Entendeu? Então eu sinto assim, que é como se vocês estivessem num processo que vocês estavam... Qual dose que é uma dose considerada uma boa dose para me manter numa situação? Qual que é a dose disso, de que eu tenho que aceitar, ou de que é o processo de cura, ou de que eu tenho que sair? Qual a dose da minha vingança? Qual que é a dose do meu amor? Qual que é a dose da minha amizade? Qual que é a dose do meu relacionamento? Qual que é a dose? Você estava muito nessas. Como se você não estivesse entendendo. É engraçado, você passou por um processo, nossa, que incrível isso. Eu trouxe tanta coisa maluca, porque você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, você tentava entender o que estava acontecendo, quanto mais você tentava entender, mais você poderia sentir do tipo assim, tá, isso aqui tá me fazendo bem, eu tô me curando, eu preciso disso aqui, ou já passou, foi tudo sobre dose. Foi tudo sobre dose esse período, sabe? Qual é a dose do meu posicionamento? Qual é a dose do meu... de repente, do momento que eu preciso também ficar quieto? Qual é a dose da minha escutativa? Quanto que eu consigo ouvir de fato o que alguém tá falando? Eu reclamo que não sou ouvido, mas eu presto atenção no que os outros estão falando?
sabe? É tudo dose, dose. Eu vejo que era esse processo que vocês estavam vivendo, entendeu? Foi o teu maior ensinamento. E aí eu entendo, você teve que ter... Nossa, o que entra num boom e num conflito bizarro, porque você passou a esconder uma parte de você, porque talvez você entendeu que essa parte estava te envenenando. Hum. E o que você achava que estava envenenando você, dentro de você? Parte sua, né? É legal, né? Porque você acorda de um jeito, à tarde você tá de outro, e à noite você já mudou completamente. Aí você fica bastante difícil de te ajudar. Não é mesmo? Existe uma parte sua, agora voltando e falando sério, tá? A gente tá cartando as possibilidades. Mas existe uma parte que você guardou em você, porque você ficou com medo de ser invalidado, que foi o olhar para as diversas possibilidades. Entendeu? Talvez quando você tenha olhado muito pro lado do outro, você tenha se ferido bastante, né? Pode ser que quando você enxergou o outro, você tenha se magoado muito. Mas é como se você tivesse perdido um pouco dessa parte sua, e você pode até achar que você tá olhando pro outro, mas sinceramente, não tá muito, né? Só que isso é seu, entendeu? Isso aqui é seu. E eu posso te falar, você nem entra no mood de julgamento, sinceramente, porque só de ver aqui as loucuras que passou pela sua cabeça esse ano, de você tá pensando como você já tá na frente há muito tempo. Porque olha, sinceramente, aqui foi dedo no e gritaria o ano inteiro, né? É tipo, sai daqui, o que você tá falando? Não é você, é assim, entendeu? Só de você estar saudável, aqui, dá um abraço na titio, que você, cara, você se superou. Então, posso falar uma coisa pra vocês? O que você tá precisando resgatar aqui é esse senso de olhar uma situação um pouco de uma forma mais ampla, sabe? Porque talvez, olha o que eu senti. Gente, todo médium ou desperto já passou um dia por isso. Eu tô rindo com respeito, porque quem nunca, tá? Que é tipo assim, não, eu não tô louco não, eu sei desse bagulho que tá acontecendo, mas é isso, eu também não vou mudar de ideia, porque eu preciso muito me validar. Ah, entendeu? Quem nunca viveu isso? Então, puta, cara, toma um abraço aqui, porque assim, eu sei que o negócio que você, olha, parabéns, parabéns, olha que... Então, o que você precisa resgatar é esse olhar, meu amor, sabe? Esse olhar do alto numa situação, de você pegar e fazer assim, ok, dá pra entender as motivações, muitas vezes, né, o que gera outra pessoa ter determinados comportamentos, eu consigo entender as motivações dessa pessoa, mas daí é o fato de permanecer, são outros 500. Então, quando a gente fala de dose, pode ser pode ter sido um ano de muitos extremos, né, de muitos extremos, pode ser que você tenha passado por um processo, né, de muitos extremos, literalmente, né? E aqui mostra que, na verdade, essa mente além da ilusão, você só enxerga além da ilusão quando você questiona. Quando você passa um processo olhando para uma situação. Entendeu? Então é como se você tivesse aqui que olhar para as situações de uma forma mais ampla. Sabe? É uma forma mais ampla mesmo. Olhar para as situações e pensar assim, não, beleza. Existiram problemas, existiram pessoas, existiram situações aqui na minha vida que, de fato, sei lá, fulano, beltrano, cicrano, deve ter lá os motivos dessa pessoa, mas não é o foco, né? O foco é o quanto eu permaneço, entendeu? O quanto eu permaneço em determinados lugares, onde eu preciso modificar, inclusive as minhas atitudes. Às vezes a gente tem que mudar as nossas atitudes também, né? A gente fica, eu falo que é um desespero por estar errado, né? Olha que delícia. Eita glória, eu gosto de gente assim. Aqui. Você está passando por um processo de romper com todos os seus padrões, né?
tudo que era muita certeza pra você, os rótulos que você tinha sobre você. Parece que agora você tá se desprendendo de tanta coisa. E de verdade, isso é maravilhoso. Eu não sei se você já chegou no limbo de verdade da noite escura da alma, porque às vezes a gente pensa que sim, e eu não gosto de dizer esse tipo de coisa, mas sempre pode piorar, né? Quando se trata de despertar da consciência. Quando a gente olha para características nossas que não servem mais. Eu posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo e talvez você se entenda aqui nessa situação. Antigamente, eu não acreditava na minha intuição, por exemplo. Eu precisava muito que ela fosse validada, sabe? Então, o que eu fazia? Sabe quando você sabe que, puta, eu sabia que, sei lá, ou de repente aquele trabalho não ia dar certo, ou que aquela chefe não ia ser legal, ou então qualquer outro tipo de relação, tá? Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de todos os tipos. Eu tinha aquela coisa. Só que o que acontecia? Mesmo que eu visse sinais, eu tinha um mood antes que precisava chegar na merda, a merda precisava acontecer para que eu, tipo, olha, tá vendo? Devia ter ouvido a minha intuição. Era o que eu fazia. Passou um tempo, eu comecei a, de fato, perceber que a minha intuição era bizarra. Bizarra. O que eu optei pela minha vida? Eu falei, eu não assumo, eu não sento mais na cadeira de vítima. Eu não sento mais na cadeira de vítima. Então é tipo assim, se qualquer nível de percepção minha pudesse me gerar a sensação de que eu pudesse me lascar, eu tinha negado aquele lugar. Eu nunca mais ia chegar naquele lugar de novo, sentada na cadeirinha de vítima. Prefiro que me chame de filha da puta. 1000 vezes. Entendeu? E eu peguei de anos pra cá e comecei a fazer assim, ó. Pá. Cadê o caos? Você entende? Às vezes a gente entende que o caos... A Rosa Cabral fala isso, né? Sentir raiva gera vida. Ela fala muito isso. E as pessoas viciam nisso, no sentimento da raiva por isso. Porque raiva gera vida. Só que acontece que você não precisa sentir raiva para estar vivo. E é o mesmo que estar no caos, é o mesmo que estar no problema, é o mesmo que se sentir vítima, é o mesmo que, isso daqui vai dar errado. Tá errado, então sai da situação. Entendeu? Simplesmente é de você olhar e fazer, vaza. De você não precisar reforçar situações. Pô, você precisa, jura por Deus que você precisa chegar no limbo pra você se ouvir? Às vezes não precisa, cara. É simples. Entendeu? Às vezes a gente, sim... você sabe que eu não acredito que a gente nunca é vítima de nada e nunca é culpado de nada. Eu tenho uma visão bem maluca nisso. Porque dentro da nossa narrativa, a gente vai ter os nossos porquês e dentro da outra pessoa, ela tem os porquês dela. E se você for ver, se cada pessoa for justificar, você vai falar assim, tem os motivos da pessoa, entende? Mas isso só acontece quando a gente para de buscar o certo e o errado. Porque fulano tá certo, porque fulano tá errado, porque fulano... É tudo distração. É tudo distração. Vocês vão amar o vídeo que eu vou trazer pra vocês. Eu vou falar pra vocês que esse período, inclusive complicado, de 2025, cara, gerou pra mim, eu acredito que pra vocês também, um processo da gente se solidificar como pessoa de uma forma bizarra, assim. Sabe? Quais são os meus valores? E se conecta com a galera do número 1. Quais são os meus valores? O que eu quero? O que faz sentido? O que não faz? O quanto eu me preservo? O quanto eu não me preservo? Sabe? Da gente se entender além do outro. Isso é maravilhoso. E o que você pode esperar daqui pra frente? Vamos pegar o Lenormand? O que você pode esperar daqui pra frente, meu amor? Vamos ver? A criança. Que lindo, amores. Eu tô vendo mais alegria, eu tô vendo renovação no teu caminho. É possível
que nasça de novo aí uma certa crença no mundo. Ou acreditar no mundo de uma forma diferente, sabe? Voltar a acreditar nas pessoas. Olha que bonito! Que lindo! Que lindo! A gente tem a carta da criança e a gente tem a carta do cão. Então eu vejo que assim, é como se muitos de vocês, por exemplo, que despertaram e os amigos não eram despertos. Dando um exemplo, tá? Nossa, mas meu Deus, Nick, você afastou todo mundo, que não sei o que não sei o que lá. Então, não é porque essas pessoas são horrorosas e falsas e péssimas e tal, e pode ser que sejam, a gente não vai negar, né? Se o tarô fala, a gente fica quieto. Mas a gente tá falando de novos relacionamentos aqui. Novas relações, novas amizades, mais inocência no teu caminho, você sabendo se ouvir e também entendendo coisas maiores do tipo, ok, quais são os melhores caminhos para mim agora? Quais são os melhores caminhos para mim agora? Qual que é o melhor? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer para que a minha vida dê certo? Entendeu? Para que o meu caminho dê certo. Porque talvez você tenha passado muito tempo na busca por uma... Às vezes até pelo culpado também, sabe? Tá. O que você precisa pôr para fora nesse momento? Aqui a gente tem a energia do sagrado masculino. Aqui a gente fala de pés no chão. Pés no chão. Vamos para a realidade. Nossa, isso daqui, âncora, putz, perfeito. E dados. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Vocês sabem o que um comportamento que eu falo que foi o melhor presente que eu adquiri, a melhor conquista, né, que eu tive, foi justamente perceber de uma forma mais racional. Porque quando a gente é uma pessoa muito intuitiva, pra gente também dar asa pra nossa cabeça e ela, putz, ir longe, é muito fácil. Você quer uma dica que eu vou te falar com relação à intuição? Se você nunca sabe que se o que você está intuindo é uma coisa verdadeira, uma coisa falsa, tananã, tananã, posso falar para você? Olha para o comportamento. E aqui eu não tô te dizendo para que você espere pessoas perfeitas. Você não vai ter pessoas perfeitas do seu lado. Ninguém é perfeito, certo? Não existe. As pessoas têm dois lados, ó. A pessoa vai mostrar pra você o que quer, você vai mostrar pras pessoas o que quer, as pessoas enxergam em você o que elas querem e o que elas podem, entendeu? Enfim, então aqui fala muito mais sobre você observar comportamento, não somente, é sair do eu acho, aí eu acho que, não, você não acha nada. É pra você, porque se você continuar aqui, você não vai ficar acessando o que você verdadeiramente precisa acessar, que está mais relacionado ao seu processo, à sua caminhada, tua grana, tua missão, tua vida, e muito menos sobre o outro. É como se você tivesse que aprender a energia de malandro. A gente tem aqui, seu Zé. Olha isso. A Thay tá aí ainda? Olha só. Né? Então a gente tem aqui a energia também de mentores, né? De você cuidar da espiritualidade, ouvir a espiritualidade, permanecer, permitir, na verdade, que eles guiem você. Quem trabalha com a linha da malandragem, cara, a dica que eu dou aqui para vocês é assim, peça para eles essa energia de malandro. Posso falar uma coisa? É divino quando a gente aprende a ter malandragem, mas num sentido de, caraca, não entrar no conflito. Às vezes a gente vai estar numa energia mais bélica, que a gente vai entrar no conflito, porque ele é necessário, entendeu? Só que até para você impor respeito, para você falar suas coisas. Só que existem batalhas, posso falar, que não valem a pena. Algumas batalhas não valem a pena você comprar. Entendeu? Então é assim, você precisa ter um pouco mais de malandragem para entrar e para sair dos lugares. Eu falo que eu, por ser uma pessoa também extremista, né, que fui aprendendo com o tempo trabalhar o meu equilíbrio, trabalhar o meu senso e tudo isso, trazer essa energia dos malandros para a nossa vida, de entender que você sabia que
nem tudo é pessoal. Caraca, se teve uma coisa que eu aprendi com Maria Navalha, é que nem tudo é pessoal. E quando a gente fala que assim, às vezes, tipo, essa pessoa tem um problema comigo, essa pessoa tem um. Mas às vezes não. Às vezes não. Às vezes essa pessoa pode estar passando por uma questão dela. Entende? E a gente passa por processos também levando muito pra nossa parada. Ah, tá bom, Nick, mas me afetou. Se te afetou, manda tomar no cu e vai pra puta que pariu. É simples. Porque a gente também não é obrigado. Entendeu? Então, isso é real? É real. A partir do momento que vai gerar um problema para você, o problema do outro, você não precisa permanecer. Agora, a partir do momento que o outro tem comportamentos de chatice, disso, que qualquer um tem, na realidade, isso é se relacionar. Entendeu? Você vê que tanto na opção 1 quanto na opção 2, a gente fala de situações de um vivendo provavelmente aquela síndrome de culpa, 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 culpa o tempo todo. Na opção 2, a gente fala de certezas que, ok, é muito legal, a gente se validar é muito legal, a gente precisa se validar, tá? Mas o que a gente não pode é se validar com fonte e vozes da nossa cabeça. A gente tem que se validar com fonte e vozes acontecimentos. O que de fato está acontecendo? Não fonte e vozes da nossa cabeça. Entendeu? Olha, por isso que pede a energia do sagrado masculino para você. Para você sair um pouco do campo das ilusões, literalmente, e que se for para entrar no campo das ilusões, que você consiga criar mais coisas para você, sabe? Focar mais naquilo que faz sentido. Entendeu? Esse é o teu momento. É como se você precisasse entrar num momento mais leve. Colorida é dolorida, tá falando, né? Mas algumas coisas são tão sutis, Nick, tu não acha? Acho. Elas são sutis. E eu entendo esse olhar, tá? Eu entendo do fundo do meu coração. Porque eu sei que muitas vezes a gente repara comportamentos, quando a gente é muito analítico, mesmo que a gente não queira, a gente repara comportamentos inconscientes, a gente repara situações complicadas. Eu entendo, tá? Que tá no sutil, os detalhes também estão no sutil. Só que o ponto é que isso é um comportamento. A gente não tá falando fonte e vozes da cabeça. Você entende? Então para pensar, por exemplo, escolhas, né? Todo mundo tem escolha. A energia que eu sinto aqui é a seguinte, nossa, isso, meu Deus. Presta atenção. Todo mundo tem escolhas o tempo todo. Uma pessoa tem a escolha se ela vai ou não vai pisar na sua ferida. Você tem a escolha se vai ou não vai continuar depois de alguém pisar na sua ferida. Uma pessoa pode escolher se ela vai ou não ser fiel a você. Você pode escolher o que você acredita como fidelidade. Você tá entendendo? Então, é como se tudo aqui, ele vem trazendo uma energia de escolhas mesmo, que você precisa tomar na sua vida, mas talvez te levem para um caminho um pouco mais suave. Entendeu? Às vezes tudo que a gente precisa é tomar decisões que a gente vá por caminhos mais simples, cara. Mais simples mesmo. Sem caos. Quando a gente desacostuma do caos, é difícil a gente aceitar voltar para esse lugar. Quando você realmente decide na tua vida sair do caos, que é geralmente quando você pega e você fala, nossa, mas que bosta de comportamento. A menos que você precise se posicionar, veja só. Porque às vezes a gente precisa se posicionar, sim, tá? Mas você não precisa. Se é um negócio que simplesmente você olha e você faz tipo... Por que criar o caos? É isso que eu falo, que às vezes a gente cria situações. E a gente fica caçando a treta. Caçando o problema. Se você percebe que tem algo que não tá sendo legal, o único controle que você tem é sair fora. É o único.
e buscar, olhar, presta atenção, olha essa porta iluminada, olha isso daqui. Você não acha que tem muito dinheiro pra você ganhar na vida? Que tem muitas relações incríveis para você viver na vida? Que tem muitas escolhas que você pode fazer durante a sua vida? Porque, ó, muitas pessoas também, isso daqui veio muito agora na minha mente, ó, percebe como essa escada, ela é uma, e depois ela tem uma bifurcação, né? Então, até um determinado degrau, a gente permanece em um ciclo. Depois esse ciclo termina e cada escolha vai para um lado diferente. Então, por exemplo, poxa, se até aqui tudo bem, até aqui estava tudo certo, estava acontecendo, beleza, mas eu cheguei aqui, agora eu preciso tomar uma atitude. O que eu quero pro meu caminho? Eu quero cultivar situações que sempre me levaram para o mesmo lugar? Ou eu quero cultivar toda a criatividade que existe em mim? Se eu tenho uma puta de uma criatividade, uma mente maravilhosa e brilhante, como a carta Além da Ilusão, de alguém que sempre enxergou além, e se eu enxergar além a minha vida? E se eu enxergar além as infinitas possibilidades que eu posso ter? Entendeu? Então, é como se, nesse momento, você precisasse continuar olhando para possibilidades e volta na carta do Osho. Não é incrível? Naquela carta que saiu pra gente, e é assim, ok, mas você ainda tem escolha. Por mais que você veja, é como se, entendi, a carta das possibilidades também traz isso. Talvez o que você tenha perdido, não só analisar do alto uma situação, mas também escolher. Você sempre tem escolha. Ah, e porque fulano tá sendo filho da puta. E você continua aí. Pra continuar chamando o outro de filho da puta. Então por que ao invés de você ficar o tempo todo nessa situação onde você se sente lesado, você simplesmente fala, cansei dessa cadeira e estou me retirando? Sabe? É o que eu falo. Ultimamente, e muito louco, porque eu tô refletindo isso há dias, sobre isso. Há dias. Pensando, meu Deus, como que a gente tá tão distraído? De uma forma geral, assim, que distrações são essas? Principalmente, tô falando da galera, desperta. Sabe? Então, assim, é como se fosse um período em que, cara, você é gerador de consciência e você tá no meio de fofoquinha. Você tá entendendo? Porra! É como se tivesse que pegar e falar assim, cara, eu vou direcionar o santo do meu foco agora para coisas que estão fazendo sentido para mim, que vão me levar para outro lugar. Entendeu? Vão me levar. E a Thay tem muita razão, ela tá falando, é a finalização do ano 9. Reset pro 1. É isso, gente. É exatamente isso. A gente tá finalizando um período, um ano delicado, que é o ano 9, é um ano de muitos encerramentos. E esses encerramentos, a gente não tá falando somente de relações, a gente tá falando de comportamentos, de trabalhos, da gente mudar de repente, a nossa profissão, sabe? Então, é esse o processo, né? Engraçado vocês falarem a Nick parecendo a navalha falando comigo, pode ser que talvez ela esteja um pouquinho próxima de mim hoje, não vamos levantar nenhuma bandeira, pode ser, né? Pode ser, entendeu? Mas é isso, é um reset mesmo, a gente tá terminando esse processo, então até dia 31 a gente ainda tem todo um período onde as coisas estão se desfazendo, para que lá no dia 1º a gente comece no ano 1, ano do mago. Assistam esse vídeo. Eu falei bastante sobre esse vídeo, tá bom? Então é isso. É como se vocês precisassem agora somente escolher. Você vai ter que atravessar qualquer fase da tua vida. De qualquer forma você vai caminhar, de qualquer uma. Mas o que você quer encontrar no final desse caminho? E antes de chegar no final desse caminho, que tipo de paisagem você quer ver no meio desse caminho?
Que tipo de paisagem você está querendo ver? Que tipo de pessoas você quer que estejam do seu lado? Você é essas pessoas? Entendeu? É como se a gente precisasse começar a observar isso. Porque se, às vezes, a gente fica obcecado por uma resposta, por tentar entender alguma coisa, e a gente não fica focado no principal, que é, beleza, qual é o próximo passo? Você percebe que as coisas vão se abrir aqui para você? Só que ainda assim é um momento de um livre-arbítrio absurdo. Por quê? Porque você anulou em você a sua capacidade de escolher. Se você vai ou se você fica, se você fala, se você não fala, se você trabalha ou se você não trabalha, se você faz isso, você matou a sua capacidade de escolher. Então, situações que você poderia tomar decisões, você talvez tenha causado mais problemas para se manter na confusão. Porque talvez seja só isso que o teu cérebro conheça agora, por conta do caos. Mas calma, dá para resolver, sempre dá. Vou pegar uma mensagem aleatória aqui para vocês. É tempo de alinhar-se com sua vontade verdadeira. Como é que pode, né? É um livro. Como é que pode? É tempo de alinhar-se com sua vontade verdadeira. Esse é um chamado para agir com integridade interior, abandonar as expectativas externas, os desejos falsos e as pressões sociais. A carta indica que a chave do sucesso, da felicidade e da paz está em viver de acordo com quem você realmente é. Ora. Também pode indicar que você está pronto para assumir responsabilidade espiritual pela sua existência. Não há mais desculpas, mestres exteriores ou fórmulas mágicas prontas. Há apenas você. Não tem mais desculpa, não tem nenhum mestre, nenhum guru, não tem nenhuma fórmula pronta, não tem absolutamente nada. Só tem você, agora, nessa situação. Sua estrela e o caminho que sua alma conhece. Pois é. Essa carta é ao mesmo tempo um impulso libertador e uma exigência de comprometimento radical com a sua essência. Você vai comentar o seguinte: minha vontade é divina, única e sagrada, e vivê-la é a mais alta forma de liberdade. Agora, qual vontade que existe aí que é divina, que está alinhada com a sua essência? Certamente não é continuar vivendo situações das quais você não tem um respiro. Às vezes a gente precisa só respirar. Você pode começar amanhã fazendo a seguinte pergunta: de qual forma eu preciso me apresentar para o mundo hoje? Quais pensamentos eu quero ouvir hoje? Eu vou ficar ouvindo desaplaudido? Ou eu vou ficar ouvindo pensamentos que me empoderam e me levam para o melhor que eu posso viver? É sobre isso, galera. O resto todo é distração, tá bom? Logo, vocês vão ter o vídeo que eu soltei aí. É um vídeo de 20 minutinhos, mas que vai trazer para vocês muita expansão da consciência, tá bom? Quem quiser fazer parte comigo, entrar na mentoria Despertar, assuntos como esse são fichinha, lembrando vocês, tá bom? E a gente tem os tratamentos energéticos também, vai ser um prazer ter vocês. O valor é R$ 78,00 e você pode se inscrever até o último dia do mês. Combinado, meus amores? Bom, informações 11 9 6130 3264. Eu vou baixar esse vídeo, editar esse vídeo e postá-lo de novo por conta desse tempo que ficou parado, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, paz e luz. E até a próxima. Tchau.